Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Priscila do Meu Querido Crochê e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai aprender aqui a fazer uma base retangular e você vai poder adaptar da largura e do comprimento que você quiser. Essa base serve para várias coisas. Vamos começar? Vamos começar com a laçada inicial. Você pode fazer com agulha, colocando aqui a agulha debaixo do fio, segura aqui com a sua mão e dá um giro assim com a agulha. Aí você vai fazer a sua primeira correntinha, passando a agulha por baixo do fio do novelo e trazendo aqui para fora. Outra forma de fazer também é girando o fio com a própria mão. Então, aqui com a minha mão, eu vou fazer uma voltinha, tá vendo? Formo aqui um Ezinho. Aí sim, eu coloco a agulha, laço o fio do novelo e trago aqui para fora. Você faz aí da forma que você achar mais fácil para você, tá? Esse nozinho aqui, a gente pode dar uma puxadinha de leve, só para ele não ficar solto, mas também não precisa apertar, porque lá no final, na hora de dar o acabamento, a gente vai desfazer esse nozinho para esconder essa ponta, tá? Então, aqui a gente fez a primeira correntinha, e não tem uma regra da quantidade de correntinhas. Você vai fazer conforme o tamanho do cesto que você deseja, ou que a sua cliente pediu. Então, você vai fazendo as correntinhas. Só que como a gente vai fazer uma bordinha no final para dar um acabamento, eu indico que você faça de 2 a 3 centímetros a menos, tá certo? Então, vamos fazendo aqui as nossas correntinhas, cuidando para que elas fiquem sempre do mesmo tamanho. Dá uma ajustadinha aqui para elas ficarem bem retinhas, tá? E vamos imaginar aqui que eu quero um cesto de uma largura de mais ou menos 20 centímetros. A minha mão aberta aqui tem 20 centímetros, então já tá no tamanho ideal, ok? Não precisa contar a quantidade de correntinhas, isso não vai fazer diferença na nossa peça. A menos que você vai fazer algum desenho, como por exemplo esse cesto que tá aqui atrás, aí sim você tem que planejar melhor o seu cesto, tá? Caso você vai fazer ele com uma cor só, ou então listrado, né, a parte de baixo de uma cor, o meio de outra e a parte de cima de outra, não tem problema porque a quantidade de correntinhas não vai influenciar no seu desenho, ok? Nós vamos trabalhar com pontos baixos, então eu vou fazer aqui mais 2 correntinhas para dar a altura do meu primeiro ponto baixo, tá? Então, essa correntinha que tá na agulha agora e essa daqui de trás são o meu primeiro ponto baixo, que está feito aqui nessa correntinha. Então, o próximo ponto baixo eu vou fazer aqui nessa, a contar da agulha, 1, 2, 3. Só que eu não vou pegar essa alcinha aqui lateral da correntinha. Eu vou pegar aqui atrás, tá vendo? Dá uma viradinha aqui na parte de trás das correntinhas e eu vou fazer os meus pontos nessa parte aqui de trás, ó. Vou colocar minha agulha, laço e faço aqui o meu ponto baixo. Por que que a gente faz dessa forma? Porque daí essas 2 alcinhas da correntinha ficam aqui para fora e vai ficar igualzinho a nossa última carreira lá do outro lado do cesto, tá certo? Então o comecinho do nosso trabalho fica igual ao final. E agora eu vou continuar aqui fazendo pontos baixos, pegando aqui a parte de trás da correntinha até o final desse nosso cordão inicial. Cheguei aqui no final das minhas correntinhas, fiz todos os meus pontinhos, e nesse momento é bom você medir novamente, porque às vezes ele pode dar uma esticada ou uma encolhida, de acordo com a tensão dos seus pontos, tá? E aí, se você vê que tá um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, aproveita que tá no início da peça para poder desfazer e corrigir. Bom, eu vou pegar aqui o meu trabalho da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita se você for canhoto, e vou virar assim na minha frente. Agora, eu vou tirar a agulha daqui e vou colocar de novo, para que não fique torcido, tá? Então, esse ponto vai ficar aqui retinho. Agora, eu vou colocar minha agulha aqui logo no primeiro pontinho, pegando as 2 alcinhas, e já vou fazer o meu primeiro ponto baixo. Vou no próximo ponto baixo.
e vou fazer aqui os meus pontos baixos até o final. Lá no final eu volto para mostrar para vocês, porque esse pontinho aqui, ele fica deitadinho, tem que tomar cuidado para não perder ele e acabar ficando com a peça torta, tá? Então, eu vou fazer aqui e volto para mostrar para vocês. Olha só, cheguei aqui no final, parece que acabou, mas não, porque a gente tem um pontinho aqui que ele fica virado para lá, porque foi a correntinha que a gente fez de subida para dar a altura do ponto, tá? Então, se você olhar assim de frente, a gente tem essa partezinha aqui e essa partezinha aqui do lado. A gente tem que pegar as duas, tá? Aí, se você quiser pegar uma agulha menor, pode ajudar com o dedo, mas tem que dar um jeito aqui de passar nas duas alcinhas. Então, aqui eu já passei na primeira. Normalmente, eu pego aqui com a unha, assim, ó, e coloco na agulha, tá? E faz o último ponto baixo. Senão, a peça vai ficar torta, vai ficar faltando ponto, tá? Olha só. Terminei aqui a segunda carreira. Aproveita para medir mais uma vez. Na segunda, na terceira carreira, é bom você ir medindo para ver se a peça não vai ficar muito maior ou muito menor do que você está desejando. Sempre lembrando de deixar de 2 a 3 centímetros a menos, porque no final a gente vai contornar essa peça para dar o acabamento, tá bom? Então, eu vou virar aqui o meu trabalho mais uma vez. E vou fazer o mesmo procedimento. Logo nesse primeiro buraquinho, já entro direto com a agulha, faço o meu primeiro ponto baixo, continuo fazendo ponto baixo para cada ponto de base, sempre pegando as duas alcinhas do meu ponto, até o final, sem esquecer aqui do último pontinho, tá certo? E a nossa base, inicialmente, é só isso mesmo. Você vai fazer esse procedimento até atingir a profundidade que você quer na sua peça, tá? A largura a gente já tem aqui e a profundidade a gente vai atingindo com a quantidade de carreiras. Então, eu vou fazer aqui a minha e volto para finalizar com vocês. Terminei aqui as minhas carreiras até chegar no comprimento desejado. Vai medindo, lembrando de deixar aqueles centímetros a menos, tá bom? E não se preocupa se ele ficar com a pontinha assim levantando, tá? É normal e é por isso que a gente faz o acabamento, é um dos motivos, para poder acertar essa partezinha aqui que às vezes fica torta, ok? Então, vamos para a parte do acabamento. Eu vou virar minha peça e vou fazer mais uma carreirinha de pontos baixos, tá? Agora, a gente vai fazer pontos baixos em torno de toda a peça. Inclusive, se você acabar fazendo um pouquinho menor do que você queria, dá para você fazer esse acabamento 2 vezes, e aí você vai atingir o tamanho que você deseja. Agora, se ficou maior, já não tem como corrigir, teria que ter corrigido lá no começo, tá? Então, eu vou fazer aqui até chegar no último pontinho, como se fosse mais uma carreira. Cheguei aqui no final, você vai segurar a sua peça assim, ó, retinha pra você. Isso ajuda a esse ponto ficar bem retinho. Faz com calma aqui no final, tá certo? Agora, você vai virar ele aqui, ó, na diagonal. Vai entrar no mesmo buraquinho. E faz mais um pontinho. Agora sim, você pode virar para fazer essa parte aqui do lado. Vamos entrar aqui no mesmo buraquinho e fazer mais um pontinho. Se o seu fio tiver muito grosso, talvez você consiga fazer só 2 pontinhos, tá? Não importa, o importante é que essa quina fique certinha ali no cantinho, tá bom? Com 2 ou com 3 pontos, tanto faz, certo? Agora, a gente vai fazer 2 pontos para cada fileirinha que tem aqui de ponto baixo, tá? Então, a gente vai sempre entrando aqui nesses buraquinhos, fazendo pontos baixos, tá? Então, ó, esse aqui é o primeiro buraquinho. Faço aqui meu ponto baixo. Aqui, ó, onde tem esses risquinhos,
tem mais um buraquinho. Faço aqui um ponto baixo. Aqui, ó, mais um buraquinho. O próximo é na direção aqui, ó, dos risquinhos. Vai se direcionando pelas carreiras, para você não perder nenhum buraquinho, tá certo? Ó, tá chegando um nozinho aqui no meu fio de malha, mas acabou ficando escondidinho, então eu vou deixar ele aí mesmo, tá? Essa peça aqui é só pra aula, não tem problema. Vou fazer até chegar na outra pontinha e já volto com vocês. Cheguei aqui no finalzinho, bem onde a gente fez aqui a laçadinha inicial, e eu vou passar ela pra trás aqui, ó. Não vou esconder ainda essa ponta, tá? Então, eu vou colocar minha agulha aqui nesse buraquinho e vou fazer 3 pontos, igual a gente fez do outro lado, tá? Então, eu vou puxando aqui esse nozinho pra ele ficar de fora, pra depois eu poder fazer esse acabamento. Lembrando que você segura a peça na direção que você quer que o ponto fique. Eu não posso fazer os 3 pontos virados dessa maneira, senão ele vai ficar repuxando para lá, tá? Então, ó, seguro aqui assim, bem direitinho. Viro a peça na diagonal para fazer o terceiro ponto. E viro a peça para mim novamente, para fazer aqui mais um pontinho. Agora, a gente vai fazer aqui pontos baixos, pegando nas correntinhas. Lembra que a gente deixou as correntinhas aqui, ó, aparentes? Para que a gente pudesse fazer esse acabamento e ficasse igual ao outro lado. Então, aqui a gente vai fazer um pontinho baixo para cada correntinha até chegar lá na outra pontinha, ok? Cheguei aqui na pontinha, já fiz o primeiro ponto aqui dos 3 da nossa viradinha. Vou deixar a peça aqui na diagonal, fazer o meu segundo ponto e viro para fazer aqui o terceiro ponto. E agora, a última parte aqui vai ser igual a do outro lado. Sempre pegando, então, sempre fazendo um ponto na direção dos risquinhos e na direção dos buraquinhos, tá? A cada carreira, você vai fazer aqui um ponto baixo na lateral, ok? Então, vamos lá. Cheguei aqui na minha pontinha, já fiz o primeiro ponto, virei a minha peça aqui na diagonal para mim, vou fazer o meu segundo ponto, e o meu terceiro ponto foi o primeiro que a gente fez dessa volta toda de acabamento. Então, ele já está aqui. Bom, agora eu gosto de cortar o fio para que o acabamento fique bem certinho. Puxa ele aqui para fora, pega uma agulha menor de acabamento e a gente vai vir aqui na parte de cima, nas 2 alcinhas do nosso primeiro ponto. Vai pegar essa pontinha e vai passar por ela. Aqui, ó, não precisa puxar muito, ela tem que ficar do mesmo tamanho dos outros pontos. Agora, a gente vai vir aqui no avesso, de onde o fiozinho tá saindo. Vamos colocar a agulha aqui nessa alcinha e na alcinha do ponto, ó. Ela sai aqui no meio do ponto. E vamos trazer a pontinha aqui pra trás. Vai ajustando aqui para que ela fique do mesmo tamanho dos outros pontos, tá vendo? Aqui, ó. Ficou, então, assim, a nossa quina. Aqui, agora, a gente pode pegar uma agulha de tapeceiro ou com essa agulha mesmo e passar essa pontinha por debaixo dos nossos pontinhos. E aqui, lembra que a gente tinha deixado o nozinho aqui, ó? Você vai desfazer esse nozinho, tá? E vai esconder a pontinha da mesma forma. Então, por isso que a gente não aperta muito esse nozinho lá no começo, pra gente poder desfazer e não ficar com volume, tá certo? Cuidado para não puxar muito, para não ficar repuxando. Então, eu vou esconder aqui as minhas pontinhas e volto para continuar a nossa peça com vocês. Finalizei aqui as 2 pontinhas. Esse é o avesso da minha peça. E agora eu vou virar aqui pro lado direito. Aqui no centro não tem muita diferença entre o lado direito e o lado avesso, tá? Tem diferença aqui só nos pontinhos das bordas, ok?
Então, agora a gente vai finalizar essa peça aqui, que vai deixar as nossas pontinhas ainda mais retinhas. Tá vendo que ela ainda tá querendo subir? Tudo bem que quando a gente subir a lateral do nosso cesto, ele vai fazer peso e vai assentar. Mas vamos supor que isso aqui fosse um jogo americano. Olha só que legal esse jogo americano, que bonito, elegante, né? Retinho aqui, feito com pontos baixos, porém, ó, o biquinho dele não fica reto. Então, vamos fazer um acabamento aqui pra gente conseguir deixar essa peça ainda mais bonita. Então, eu vou pegar aqui o meu fio, posso começar em qualquer lugar, mas eu recomendo que você não comece nas quinas, tá? Para não influenciar no nosso acabamento. Vou colocar aqui a minha agulha, trago o fio para fora e deixo uma pontinha ali, ó, sobrando para fazer o acabamento. E vou fazer o meu acabamento com ponto baixíssimo, ok? O ponto baixíssimo é ótimo para fazer acabamento, porque ele deixa a peça mais certinha na borda, tá certo? Além disso, quando a gente for subir a lateral do nosso cesto, a gente vai utilizar esse ponto baixíssimo, assim como a gente utiliza na base redonda, ok? Então, eu vou contornar aqui toda a minha base, fazendo ponto baixíssimo, tomando cuidado para não repuxar minha peça. Pode usar uma agulha um pouquinho maior se você se sentir mais confortável, tá? Ou então você vai ajustando com a mão, assim, ó, igual eu faço. Cada pontinho que eu dou, ó, eu venho com o dedão e puxo ele um pouquinho para ele não ficar apertado, tá certo? E cuidado principalmente nas laterais, tá? Você posiciona a peça no formato que você quer que ele fique, para que fique bem certinho na lateral. E aí a gente vai ter esse acabamento aqui, ó. Vou chegar aqui na lateral para poder mostrar para vocês como é que fica. Olha, tô chegando aqui na quina, então com muito cuidado aqui, ó, para não repuxar. Eu vou fazer o meu ponto baixíssimo, sempre alargando aqui um pouquinho. Viro a peça para que ela não fique torta. E faço o próximo ponto baixíssimo, ok? Vou fazer aqui mais um pra gente ver se ficou retinho. Olha só. O ponto baixíssimo, ele deixa a peça mais durinha. Então, essa pontinha aqui, ela vai ficar encostadinha na mesa, vai ficar bem certinho. Nas outras quinas você vai fazer a mesma coisa. Eu vou dar a volta até chegar aqui no começo e finalizo com vocês. Cheguei aqui no final do meu acabamento com pontos baixíssimos. Olha só como a nossa peça ficou aqui com um bom caimento, bem assentadinha. Com essa peça você pode fazer milhares de coisas. Você pode, por exemplo, fazer duas dessa, grudar uma na outra, nos 3 lados, e deixar um lado aberto, e ela vira uma capa de notebook, uma capa de livro. Você pode também fazer capa de almofada. Dá pra fazer várias coisas e brincar aqui com a largura e o comprimento dessa peça, tá? Então, cheguei aqui no final. Vou cortar aqui um pedacinho. Puxo aqui pra cima. Pego a minha agulha de acabamento. Vou colocar ela aqui, ó, debaixo das 2 alcinhas do meu primeiro ponto baixíssimo. Passo pra cá. Agora, eu vou vir aqui de trás pra frente, entrando aqui, ó, nessa argolinha desse pontinho, que é de onde o fio tá saindo, certo? E vou pegar a pontinha e jogar ele lá pra trás. Agora, eu ajusto o tamanho dos 2 pontinhos aqui, ó, tanto do primeiro quanto do último, para ele ficar igual aos demais. E aqui atrás, sem dar nozinho nenhum, não precisa dar nozinho, tá? Para não fazer volume, para não ficar aparecendo, eu vou esconder essas 2 pontinhas aqui, através dos pontos que a gente fez. E assim ficou a nossa base retangular, que no próximo vídeo nós vamos subir as paredes e fazer o nosso porta-fralda. Lembra que eu prometi para vocês que se o vídeo do kit higiene atingisse 1000 visualizações, eu faria o porta-fralda?
Então, quero agradecer vocês aí pela visualização, tanto do primeiro quanto do segundo vídeo. Para quem não viu, eu vou deixar aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, o link do kit higiene. E no próximo vídeo eu espero você para a gente fazer aqui o nosso porta-fralda. Não esquece de se inscrever e me seguir lá no Instagram. Tchau, tchau!